Boa noite, sejam bem-vindos. E o nosso assunto hoje é o que o meu cabelo diz de mim. Gente, eu quero saber de vocês. Vocês já pararam para pensar que o seu cabelo transmite uma mensagem? E quem não tem cabelo, também vou falar que tem uma linguagem específica para quem não tem cabelo. Então, gente, vamos aproveitar. Hoje é dia de fazer perguntas, hoje é dia de tirar dúvidas. Então, não deixem de colocar nos comentários tudo aquilo que vocês têm dúvidas sobre cabelos, tá? Que eu vou estar respondendo. O que o meu cabelo diz de mim? Como eu já falei, o nosso cabelo também. Olá, Deri! Boa noite! Seja bem-vindo! Como eu falei, o nosso cabelo também transmite uma mensagem e muitas vezes essa mensagem a gente não se dá conta e ela não transmite a mensagem que nós realmente queremos passar. Então, se vocês não perceberam, o cabelo ele tem uma influência assim muito grande, principalmente nas mulheres. Algumas mulheres têm uma coisa assim com o cabelo que não mudam há séculos, sabe? Não cortam, vão cortar um pouquinho e ficam naquela assim, ai, tira só a pontinha porque não posso cortar e aquela coisa toda. Hoje em dia a gente sabe que tem muitos produtos, que tem muitas técnicas novas e que assim, mulheres que têm, por exemplo, o cabelo encaracolado, elas acabam utilizando essas técnicas e mudam completamente, né, a fisionomia delas. Não é o meu caso, tá, gente? Hoje eu tentei deixar, olha, tô mostrando aqui pra vocês, botei o celular aí de uma forma para que vocês vejam, para que vocês possam ver, olha o tamanho que está o meu cabelo, tá? E o meu cabelo é assim, gente, liso, escorrido, a vida inteira foi assim. Quando eu era mais nova, eu costumava fazer, como é que chamava aquilo, meu Deus? Era permanente com água. Por quê? Quem me conhece um pouquinho sabe que eu enjoo muito rápido das coisas, né? Então, o que eu fazia? Eu não fazia a permanente, né, com as químicas que tinham, né, que eram necessárias para dar aquele efeito de caracoladinho, mas eu fazia com água, porque o que eu fazia? Eu deixava um tempo, né, ficava tipo 3, 4 dias com aquele cabelo enroladinho, depois ele ia soltando e aí pronto, já acabava tudo e voltava a ser isso aqui, né? Mas o que a gente vai estar falando hoje chama visagismo, tá bom? Visagismo, ele foi criado na década de 30, tá? Para quem nunca ouviu essa palavra, visagismo, ele é uma técnica que ajuda na harmonização, baseada em características e qualidades de cada indivíduo. Ou seja, a gente usa o cabelo, né, com a face, é um estudo que é feito. Eu não sou visagista, tá, gente? Eu tô dando uma explicação para vocês, porque algumas consultoras de moda também fazem visagismo, tá? Não é o meu caso, mas é uma coisa interessante e que a gente precisa entender como funciona para vocês poderem saber o que o cabelo de vocês estão dizendo de vocês, tá bom? Então, isso se chama visagismo, tá? Essa técnica. O que acontece? Além dos traços do rosto, o cabelo pode revelar muito sobre uma pessoa, que é exatamente o que a gente está falando, tá? E com isso, existem características que vão expressar essas mensagens, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Quais são as características, então, que vão estar dando essa mensagem de cabelo? São linhas, formas, cores, volumes e texturas, tá bom? Então, vamos à primeira, que são as linhas. As linhas, gente, elas se dividem entre linhas retas e linhas curvas, tá? Primeiro a gente vai estar falando sobre linhas retas. Meu cabelo
linha reta, tá? Vertical e também horizontal. Vocês estão vendo, ó? Horizontal, vertical. Então, eu uso essas duas linguagens, vertical e horizontal. E tô mostrando aí para vocês nas fotos também. Então, isso não quer dizer que só a pessoa que tem o cabelo liso, ela pode estar utilizando essa mensagem de linhas retas, tá? A pessoa que tem o cabelo mais crespo também pode aderir com isso. Em quê? Em cortes, né? Como tá aí na Grace Jones, que é uma atriz, uma cantora, e nessas outras imagens que tem aí. Então, vocês estão conseguindo ver a linhazinha demonstrando que tá com... Vai me dando um joinha, vai falando aí, pessoal, porque eu quero que vocês entendam qual é a mensagem que o cabelo de vocês está passando. Se ela tá de acordo com o que você quer passar ou não, tá bom? Então, essas aí são as linhas retas, tá, gente? O que as linhas retas, elas comunicam? Ó, vamos pensar. Linha reta. Falei ontem na nossa na postagem que eu fiz. O que a linha reta ela quer dizer, tá? A linha reta, ela vai trazer, ontem não, foi anteontem. A linha reta, ela traz o quê? Tá? Uma certa elegância, tá? Ela traz uma questão de tradicional, né? Uma coisa tradicional, mas tudo depende também do corte, gente. Quando a gente fala de cabelo, também vem muito com a personalidade das pessoas, tá bom? Então, assim, a gente tem que ver, e é liso, né? O meu é reto, mas é liso. Meu cabelo tá em linha reta, mas ele é liso. O cabelo que tá com corte reto, mas é mais crespo, mais ondulado, ou mudou a cor, já muda completamente a imagem que você quer passar, tá bom? Vamos lá para as curvas, que eu falei que eram duas coisas, né? Ó, vocês conseguem ver aí as curvas? As curvas, né, dentro do ondulado, dentro do cacheado, né, do cabelo desigual, cada curva também tem uma definição, tá? Então, por exemplo, essa foto que tá aí no meio com essa moça com cabelo mais comprido, meio ondulado, essas curvas, isso aí pode remeter a um ar de romantismo, tá? Ou uma pessoa mais criativa. Então, tudo depende da imagem que você quer passar com o seu cabelo também, tá bom? Vamos ver aqui qual é a nossa próxima. Gente, eu tô com a minha colinha aqui. Vamos às formas. O que cada forma de cabelo passa? A gente sabe que ao longo dos anos, né, a imagem muda, né? Cada ano as imagens mudam e as mulheres, principalmente, têm essa coisa de ou aderir a essa nova moda ou não, tá? Eu me lembro uma vez, eu era bem jovem, e eu não queria cortar o cabelo de forma alguma, tá? E é engraçado isso porque quem me conhece sabe que eu já fiz de tudo no meu cabelo. Eu já tive curto, um lado maior que o outro, com mecha dourada, com mecha vermelha, o cabelo uva, bem curtinho, bem longo como tá agora. Então, assim, muitas vezes é difícil para uma mulher aderir à moda que tá que é a tendência do momento, né? E eu me lembro que eu não queria cortar o cabelo, de maneira nenhuma. E algumas de vocês aqui talvez até vão se lembrar do nosso saudoso Ronei. E eu me lembro que o Ronei, ele foi cortar o meu cabelo, e eu me lembro que nesse dia eu chorei, fiquei com raiva dele. Raiva, vocês vão se relacionar com isso, aquelas que não gostam de cortar o cabelo. Eu fiquei com raiva dele porque ele cortou mais do que eu queria, né? E ele, assim, ele usava o meu cabelo como uma vitrine, a verdade é essa. Então, ele falou, não, Pamela, vai ficar muito bem, não coisa, você não se preocupa que vai ficar bonito.
Eu não tinha dúvidas que, que ia ficar bonito, mas eu não queria ter cortado. E eu me lembro que eu cheguei em casa arrasada e o meu pai falou assim: minha filha, deixa de ser boba. Cabelo cresce, cabelo é a única coisa que você pode mudar a hora que você quiser. Ele vai crescer de novo. Passa um tempo, você enjoou, você pode mudar, então não liga para isso não. E eu nunca mais esqueci daquilo. Nunca mais. E assim, foi uma coisa que me libertou, aquilo que meu pai falou. E ele sempre falou para mim também: eu adoro cabelo curto, talvez por isso eu ame cabelo curto, mas o meu marido não gosta, gente. Então por isso eu estou nesse momento com essa juba a la Rapunzel para, não é, Joãozinho, que tá aí também, para agradar o meu marido, e não me custa fazer isso. De vez em quando eu gosto de agradar o meu marido e usar o cabelo que ele gosta. Às vezes eu uso o que eu gosto também. Então a gente tem que saber dosar essas coisas, não é mesmo, gente? Mas vamos voltar aqui. Então as formas. Cada tendência tá aí para jogar formas novas da coisa. E olha que detalhe. Alguém falou aí, puxa saco. Alguém falou aí que para quem não tem cabelo, olha que interessante. Como também o não usar o cabelo também transmite uma mensagem, né? Vocês podem ver aí que as formas, vocês estão conseguindo ver bem? Os comentários estão atrapalhando? Se estiver atrapalhando, vocês me avisem, aí eu vou tirar os comentários e vocês usam o balãozinho com a interrogação, tá, gente? Então aí eu coloquei várias formas para vocês verem que cada uma tem uma mensagem diferente. Então, por exemplo, essa primeira aí, com esse cabelo volumoso, né, amarradinho em cima, traz um ar mais de romantismo também. Essa de baixo, uma coisa mais de décadas, né? Normalmente esse cabelo era usado na década de 20, com essas ondas, sabe? Essa outra mulher com cabelo branco. Então, tudo isso bem curtinho, bem rente à cabeça. A outra sem cabelo nenhum. Então, tudo isso... Boa noite, Jana. Seja bem-vinda. Tudo isso a gente tem que pensar na hora que a gente quer transmitir uma mensagem, né? Que a gente quer utilizar o nosso cabelo para transmitir essa mensagem. Outra coisa que eu falei que é uma característica para a gente, né, falar através do nosso cabelo, são as cores. Como eu falei para vocês também, eu já usei várias cores no meu cabelo. Então, cada cor, ela tem um significado muito expressivo. Por exemplo, ó, eu coloquei 2 fotos aí que são basicamente o mesmo corte de cabelo. Mas só pela diferença das cores, vocês conseguem ver que a linguagem que essa imagem está transmitindo já são diferentes. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Que a imagem que você que a imagem que o cabelo a mensagem que o cabelo está transmitindo vai dependendo da imagem que você se prontifica a vestir, a utilizar, vamos dizer assim. O cabelo mais escuro passa uma coisa mais forte, né? Uma mulher mais decidida, uma mulher mais, vamos dizer assim, ousada. Agora, o mesmo corte de cabelo, sendo que com uma cor mais suave, né? Mais avermelhado, uma coisa assim, já traz uma coisa de mais sexy, talvez, né? Porque o tom vermelho remete a uma coisa mais sensual, vamos dizer assim, como esse cabelo que tá embaixo, mas ao mesmo tempo dá um ar mais menininha também. Então tudo vai depender, como eu falei, o corte que você tá usando, né? Aí no caso a maquiagem das duas também tá falando muito sobre isso, né? Sobre que linguagem eu quero transmitir, é quando a gente relaciona a imagem do cabelo com maquiagem, né? A sua postura, a roupa que você tá usando, tudo isso conta, tá bom, gente? A gente tem que lembrar, hoje nós estamos falando especificamente de cabelo, mas tudo a gente usa para passar uma mensagem. Vou dar um exemplo básico para vocês.
Esses colares que eu tô usando aqui, olha. Esse aqui específico, hoje é dia do filho, né? Minha avó, por parte de pai, ela teve 19 filhos. Então, meu avô mandou fazer um colar para ela, com foto. Não sei se chegou até a foto dos 19, não. Mas com foto de todos os filhos. Então, era um colar. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui mais pertinho para vocês verem. Essa aqui é a foto do meu pai. Então, nesse colar tinham várias estrelas com foto de cada filho, tá bom? Então, quando minha avó morreu, todos os filhos ganharam a sua estrelinha, tá? E eu fiquei com a do meu pai. Antes mesmo dele falecer, eu ele já tinha me dado isso aqui. Então, isso aqui é para representar, não só por parte do meu pai, mas da minha mãezinha também, querida, que está aí, o dia de filho, que eu sou, tá? E essa aqui, o que representa? Esse colar, ele tá dizendo abençoada por Deus. Esse colar eu ganhei em uma das minhas turmas de mulher única, quando eu estava no Brasil ainda. Eu estava ministrando uma classe de mulher única e no final da classe eu ganhei de presente. Então, esse colar passou a representar todas as minhas filhas na fé, todas aquelas mulheres que passaram na minha vida, não só as mulheres, mas os homens também, mas especificamente dentro do Mulher Única, que passaram na minha vida e se tornaram filhas da fé, porque elas assim não só me trouxeram muito aprendizado, mas também me permitiram poder ensinar para elas algumas coisas, não é mesmo? Então, isso aqui representa as minhas filhas e isso aqui representa a filha que eu sou. Então, tudo transmite uma imagem. Obviamente, né, eu contei a história do colar só para vocês entenderem, mas olha que interessante. Eu tô usando um decote careca. Mas o que eu fiz? Para alongar minha silhueta, porque o meu cabelo, ele também traz o olhar para baixo, tá vendo? Olha, principalmente quando eu uso no meio, tá? Ele puxa a minha imagem para baixo e com isso ele alonga o meu rosto. Então, para eu manter a mesma linha, o que eu fiz? A brincadeira com os colares. Tá vendo que os dois têm alturas diferentes, então ele dá essa intenção de trazer o olhar para baixo. Então, tudo isso comunica, tá, gente? Se a altura do meu cabelo fosse outra, era uma outra mensagem, tá bom? Olha que diferente, ó. Se eu coloco o meu cabelo pro lado, olha como é outra mensagem que eu tô transmitindo. Vocês estão entendendo? Tudo tem um propósito, tá? Se eu uso meu cabelo pro lado jogadinho, é uma coisa. Se eu uso meu cabelo pro lado, atrás da orelha, já ele mais certinho, tá vendo? Olha, uma coisa mais... Ó, gente, hoje eu vou mexer bastante no cabelo para vocês irem entendendo, tá? Olha que diferente, ó. Isso é uma imagem. Diferente daquela quando eu tava com o cabelo no meio. Agora, isso aqui, ó, já é só o fato, ó, de eu soltar o meu cabelo, botar ele do lado, mas soltar e jogar um lado para trás da orelha, já é outra mensagem. Vocês estão conseguindo ver a diferença? Então, assim, tudo comunica, tá, gente? A mesma coisa, ó. Se eu ponho meu cabelo solto, né? Eu dou um volume nele, eu tô transmitindo uma mensagem. Agora, se eu... Ó. Se eu ponho ele mais certinho, separado no meio, ó. Se eu ponho atrás da orelha, tá vendo, ó? Se eu crio linhas... que não dá pra ver direito, gente. Se eu crio linhas nele, linhas mais visíveis, então
a mensagem muda, tá vendo? Ó, se eu uso ele assim, é uma coisa. Se eu uso ele pra frente, é outra. Se eu uso pra fora da orelha, mesmo ele reto, é outra. Então, tudo isso a gente tem que pensar, tá? Vamos ao próximo. Falamos de formas, agora vamos falar de cores, né? Agora vamos falar sobre volumes. Volumes. Olha que interessante. Volumes a mais e volumes a menos. Foi aquele exemplo que eu estava dando. Isso aqui é um volume, o liso, achatado na cabeça. Isso aqui é um outro tipo de volume, ó, cabelo mais solto. Olha como muda, ó, se você tirar, botar aqui, ó, é uma coisa, ó. Isso aqui, vou botar para aqui atrás para vocês verem, ó. Isso aqui é outra imagem. Então, você vê como que o volume também interfere, ó. Você pode ver, tem uma foto aí da Xuxa com a Twig, que foi uma modelo famosa nos anos 60, e esse cabelinho dela, assim, virou um marco na época. Muitas mulheres aderiram. Então, olha só, a Xuxa, ela tá com o cabelo todo solto, com volume, e quem conhece a Xuxa sabe que ela usou aquele cabelo lambido, escorrido durante muitos anos, né? Por quê? Porque ela passava aquela imagenzinha de menininha, né? De inocente. Imagem, gente. Imagem. Também não tô falando que ela não era, tá? A gente tá falando das imagens transmitidas através do nosso cabelo. Então, tudo é estratégico, tá? Tudo é estratégico. Aí a Twig é a mesma coisa, ela era passava uma mensagem de modernidade, né? De uma mulher que sabia o que queria, então esse cabelo já dizia tudo, porque não era uma coisa muito, assim, tradicional, esse cabelinho bem curto na época que ela fez. Outro cabelo, você vê aí embaixo tem a Diane Warwick, que é também uma mulher que a gente tá vendo volume, a gente tá falando, no penteado, porque são duas coisas, gente. Tem o volume natural do cabelo, tá? E tem o volume desejado no sentido de um penteado, porque esse penteado também ele pode mudar a imagem que você quer transmitir. Então aí tem a Diane Warwick aí embaixo. Um cabelo também que ficou famoso e tinha volume, passava uma imagem de mulher forte, é a da Tina Turner, que tá aí embaixo também. Outro cabelo com volume específico, mais sexy, né, que ficou marcado aí, foi o cabelo da Marilyn Monroe e também da Brigitte Bardot. Gente, existem volumes de cabelo que ficam marcados por décadas. Por exemplo, a franja da Brigitte Bardot é uma coisa que é falada até hoje. Tem um corte específico de franja que o nome é Brigitte Bardot, por conta do estilo de cabelo e o volume que ela usava na época, tá bom? Vamos aí a mais um. Vamos ver o que vai ser agora. Texturas. Já viram que a gente falou de formas, a gente falou de cores, a gente falou de volume e agora de texturas, tá? Como eu falei no início, algumas mulheres que têm o cabelo mais crespos, hoje em dia usam a famosa... Esqueci o nome agora, gente. Ajuda aí. Tem hora fazer ao vivo, dá nisso. Tem hora que some a palavra, né, gente? Mas essa escova que elas fazem que deixa o cabelo liso, gente. Esqueci o nome agora, fugiu da minha cabeça. Mas enfim, essa escova progressiva, lembrei. Usam a progressiva para mudar a textura do cabelo, tá? Porque a textura do cabelo crespo é e tem vários tipos de textura de cabelo crespo, como também existem vários tipos progressiva, é isso aí, dona Carmen. Como existem vários termos, obrigada, Erlane. Vários tipos de textura de cabelo fino também, gente. Porque, por exemplo, se vocês forem ver as mulheres orientais, até as orientais, existe diferença entre o cabelo da mulher japonesa,
da mulher coreana e da mulher chinesa, tá? Eu postei aí uma para vocês que essa mulher é japonesa. O cabelo é tão fino, que assim, parece uma pluma, né? Porque, por exemplo, o meu cabelo é liso, mas a textura do meu cabelo é um cabelo pesado. Então, qualquer coisa que eu ponho nele, ó, cai, tá? Então, texturas não é só questão de cabelo crespo ou cabelo liso. Dentro do cabelo liso tem vários tipos de textura. Dentro do cabelo crespo também tem vários tipos de texturas que eu coloquei aí pra vocês. E cada um mais lindo do que o outro, tá, gente? Aqui eu não tô pra dizer se um é mais bonito, o outro não é. Todos são bonitos. Todas as mulheres são lindas dentro de da sua beleza, né, natural de cada uma. Claro que algumas mulheres gostam de mudar. Mas vamos lá. Agora eu vou mostrar umas fotos para vocês que eu quero que vocês comentem, tá bom? São casos para a gente pensar, para vocês verem como o nosso cabelo transmite uma mensagem que muda completamente, tá bom? De acordo com o corte, cor, textura, estrutura, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui agora. Quero ver o que vocês vão achar dessas imagens que eu vou postar aí para vocês. Algumas delas são chocantes. Como, por exemplo, essa primeira aí. Quem nunca ouviu falar da Pamela Anderson do Boy Scout? Boy Scout? Não lembro qual era o nome do... Não lembro qual era o nome do seriado que ela fazia, não. Mas, enfim, todo mundo já ouviu falar na Pamela Anderson. Uma mulher super sexy, com os seios bem fartos, né? Era aquele seriado que ela corria o tempo todo na praia, ela era salva-vida com maiô vermelho. Então, eu não lembro como é que era o nome do Baywatch, alguma coisa, não lembro como é que era o nome do Brasil. Mas, gente, olha como ela ficou irreconhecível com o cabelo curto e na cor natural. Ninguém diz que é ela, gente. Olha para isso. Olha como a imagem dela mudou completamente. Então, tá explicado. O que você quer? O que seu cabelo tá dizendo de você, né? A Rihanna também, quando ela tava aí, né, numa fase dela mais rebelde, cabelo curtinho, outro tipo de maquiagem. Depois, quando ela tava mais calminha, olha o cabelo como estava. Não é mesmo? Até a Nicole Kidman. Você vê que a estrutura do cabelo é praticamente a mesma, mas a altura muda completamente a imagem. E detalhe, gente, o lado, como eu falei, o lado que o cabelo tá repartido também expressa uma mensagem diferente, tá bom? Inclusive a cor, tá? E aí embaixo também tem essa outra atriz com cabelo curto e com cabelo longo, duas mensagens que elas estão, que ela tá passando também. Vamos aqui a uma outra imagem para vocês irem vendo. Aqui, ó. Katy Perry. A Katy Perry, para quem conhece essa cantora, ela já fez de tudo no cabelo também, tá? Mas eu peguei uma fotinha aqui dela, das mais antigas, só para vocês terem uma ideia de como foi o processo de transformação dela, tá? A Katy Perry tem o cabelo bem escuro, tá? E vocês olham para essa foto aí, você vê que ela transmite uma imagem específica com esse cabelo escuro. E depois ela mudou aí, fez essas mechas aqui, né, mais claras, ombre, que chama, que é tipo um degradê, né? Você vê que em cima tá mais escuro e vai clareando para as pontas. Então, você vê que já é uma outra coisa. E lembra que semana passada também a gente falou sobre as cores de contraste no cabelo, né, no teste de análise de coloração pessoal? Olha que engraçado. A primeira foto dela, que ela tá na cor natural dela, a imagem dela é uma, tá? A feição dela, a luz que tá
no rosto dela, a forma como o cabelo está iluminando o rosto dela é um. Quando ela está com o cabelo mais claro e principalmente aqui na parte de baixo, olha como pesa, olha como parece que ela está mais cansada, mesmo que ela possa estar maquiada e tudo, mas traz um pouco a imagem dela para uma expressão assim mais de cansaço, não uma coisa assim mais saudável, né? Aí tem essa outra atriz também, olha a diferença dela com o cabelo louro e o cabelo vermelho. Tudo isso a gente tem que pensar, tá, gente? Quando você for pensar em mudar a cor do seu cabelo, a gente tem que estar atenta à nossa coloração, tá? O nosso tom, subtom, temperatura, tudo isso vai fazer diferença. Tem aí a Naomi Campbell também, que é uma das top models aí, da década de 90. Olha que diferença ela com cabelo comprido, com ondas e com cabelo mais curto, né? E mais repicadinho, assim. Imagens completamente diferentes. E também tá aí a Katie Holmes, que é também uma atriz americana. Olha a diferença das duas imagens dela, tá? O cabelo liso, comprido, e depois o cabelo caracolado e mais curto. Vamos à nossa nova foto aqui, para vocês entenderem. Olha também questão de cores, gente. Mesmo que você deseje trocar a cor do seu cabelo, como eu estava falando, a questão de temperatura, tá? Olha o contraste da Kim Kardashian. A foto de baixo, ela com o cabelo natural dela, preto. E aí tem 3 cores de louro que ela usou. Olha que interessante, né? Então dá para você ver aí que esse mais amarelado, que é a primeira foto dela, não valorizou a beleza dela. Então é importante saber também a sua temperatura, né? A temperatura da sua pele, para poder escolher o melhor tom, seja de louro ou de qualquer outra cor, para poder para poder usar, né, na tintura. Aí embaixo também peguei essa foto dessa moça com cabelo curtinho, também com 2 tons diferentes de louro. Olha, claro que aí o corte também, olha que engraçado. O corte em si, né, o segundo, onde ela tá com o cabelo mais claro, ele deu mais estrutura para ela. E olha como que ela pareceu uma mulher mesmo, né, com toda a característica de roqueira, mais refinada, né, mais estrutura. Já o outro cabelo dá uma mensagem assim, até de suja, né? Porque eu não tô dizendo que ela é suja, mas às vezes dá essa má impressão de que a pessoa não se cuida, de que a pessoa não se valoriza, de que a pessoa não está preocupada com a imagem que ela está transmitindo. E às vezes não é isso, às vezes é uma opção, né? Mas a gente tem que ter certeza de que imagem que a gente quer transmitir, porque a gente, mesmo sem abrir a boca, a gente está dando uma mensagem, tá? E tem aí embaixo a Gwyneth Paltrow, que também é uma cantora, e olha que interessante que ela usou, né, a cor só numa parte do cabelo. E isso também transmite uma mensagem específica. Ela é uma roqueira, né, e muitas vezes usa o cabelo para atrair a atenção de algumas pessoas. Agora eu quero falar uma coisa para vocês específica, tá? E se vocês quiserem anotar alguma coisa aí, eu vou falar aqui para vocês entenderem que... Deixa eu voltar aqui para nossa primeira imagem, para vocês poderem lembrar aí qual é o título. Então, olha só, para quem gosta de escrever, que tá aí, para ficar atento no que eu vou falar, tá? Então, olha só, olha. O tipo de cabelo e o que eles transmitem, tá? Eu já mostrei várias opções aí para vocês. Então, por exemplo, o cabelo cacheado transmite uma mensagem de sensualidade,
Ideal para mulheres que querem conquistar e chamar atenção. Cabelo liso demonstra controle, porém com seriedade. Lembra que eu falei? Ó, a mulher tradicional muitas vezes usa esse cabelo, não é o meu caso, tá, gente? Porque eu de tradicional não tenho nada. Mas normalmente usa esse cabelo porque tem profissões mais rígidas, né? Como, por exemplo, uma advogada ou cargos na área financeira. Então, normalmente, o liso demonstra esse tipo de seriedade, tá? Cabelo curto. Pessoas com personalidade forte e destemidas, tá bom? Geralmente, passam uma imagem de força. Cabelo longo. Longo. Transmite a ideia de liberdade descompromissada, seja ela emocional, financeira, religiosa, entre outras. Olha que interessante isso. O cabelo longo, seja ele liso, cacheado ou encaracolado, transmite ideia de liberdade descompromissada, seja ela emocional, financeira, religiosa, entre outras. Fio reto, como o meu. A simetria dos fios indica que a pessoa é controlada. Quem me conhece sabe bem, né? Leva qualquer situação da melhor forma. Gente, tá aí uma coisa que eu não sou. Então, esse cabelinho não combina. Não que eu seja uma pessoa descontrolada, mas eu nem sempre levo as situações da melhor forma. Cabelo desconectado, com pontas para fora, transmite alegria e dinamismo. É uma boa opção para quem trabalha com o público, porque traz uma aproximação das pessoas. Franja lateral direciona e suaviza a imagem de forma moderna. Olha que interessante. Quando se mostra parte da testa, uma imagem de respeito é transmitida, porém de forma leve. Bom, franjinha na frente. Suaviza a imagem, mas remete a conceitos mais adolescentes. Então, se você já é uma mulher mais madura, evite, né, usar franjinha aqui certinho, tá bom? É uma boa opção para quem trabalha com crianças, porque também traz uma conexão, tá? Como a gente está falando desde o início, todo cabelo traz uma conexão, transmite uma mensagem. Então, automaticamente, mesmo que você não abra sua boca, você vai estar transmitindo uma mensagem e vai criar conexões com as pessoas que estão ao seu redor, tá? Testa mostra. O visual impõe respeito. É bom para as pessoas que precisam liderar, principalmente mulheres que trabalham diretamente com homens. Interessante isso, viu, gente? Essas dicas é bom anotar. Topete. Não é só homem que usa topete, mulheres também usam topete. Passa a imagem de autoridade, força e determinação. Por quê? Lembra que eu estava falando que na década de 60 as mulheres usavam volume e coisa? Exatamente isso. Era um período onde estava vindo uma transição, tá? Força e determinação que o topete passa. Agora, o que o cabelo fala dentro da personalidade das mulheres, né? Hoje a gente está falando especificamente dos cabelos femininos. Vamos lá. A mulher esportiva. Que tipo de cabelo? Qual é a personalidade? Que tipo de cabelo que a mulher, né, usa? Os cabelos devem ser curtos, trazendo praticidade, ou longos, cortados em linha reta. Por quê? Fio bem irregular, ideal para o rosto redondo devido ao volume na parte superior. Sem a franja, cria mais distância do queixo à testa.
Com maior volume superior, é possível dar o efeito de rosto oval mais comprido. Cabelo bem desfiado de forma irregular, ideal para uma esportista prática do tipo lava e pronto. Então, obviamente, a mulher esportiva vai procurar cortes com praticidade, né? Normalmente essa mulher não vai usar tinta, porque ela não vai perder tempo com isso. Uma esportista normalmente transpira muito, então lava muito a cabeça. Então, tudo isso a gente tem que pensar. A mulher romântica, o que ela vai fazer? Normalmente ela vai usar o cabelo ondulado ou cacheado, né? Para cabelos crespos é necessário fazer um relaxamento e cortar as pontas com um leve repicado. Por quê? Porque aí vai dar esse volume e esse ar de romantismo. Então, normalmente as mulheres românticas, elas são aquelas que vão usar presilhas no cabelo, elas vão usar tiara. Isso não quer dizer que as outras mulheres que não sejam românticas não vão poder usar, gente. Não é isso, mas é simplesmente, né, uma característica de uma mulher mais romântica, tá bom? Deixa eu abrir aqui, porque para vocês me verem melhor. Só um minutinho. Aí, fica melhor assim, né? Então, vamos lá. A mulher elegante, o que ela normalmente usa? Os fios devem ser mais curtos ou longos, retos ou repicados e sempre bem cuidados. O cabelo, esse formato de cabelo é ideal para rostos em formato de pera ou triangulares, queixo fino e estreito e a parte superior mais larga. Então, as mulheres mais elegantes, elas não ousam muito no cabelo, tá, gente? A mulher sexy, normalmente ela vai usar o cabelo repicado, tá? Longos e com volume. Lembra que eu falei da Brigitte Bardot? Ela foi tida como uma das mulheres mais sexys, né? Então, tanto que a franja dela ficou famosa, quando, né, a história dela em Búzios, aquela coisa toda. Então, o cabelo dela é realmente uma imagem de mulher sexy, aquele cabelo que ela usava, aquela franja e tudo mais. A mulher tradicional vai fazer o quê? Usar cabelos lisos, cortados em linha reta, sempre arrumados, normalmente com corte Chanel, né? Com ou sem franja, na altura do queixo, né? Ou no ombro. Normalmente essas mulheres são as mais tradicionais. Gente, eu sou exceção à regra, tá bom? Eu não sou nada tradicional, mas como eu falei, eu tô numa fase que eu tô usando esse cabelo assim. Não sei aonde ele vai chegar ainda não, mas a gente vai ver. Já tô quase no meu limite com ele, mas vamos lá. A mulher dramática. Se vocês prestarem atenção a essas mulheres que eu tô falando aí, para quem já conhece um pouquinho da consultoria de imagem, sabe que tá tudo dentro dos 7 estilos universais, tá bom, gente? Então, tudo que eu falo aqui também tem um propósito, não só de trazer informação para vocês, mas de falar um pouquinho de um dos serviços, né, que eu tenho dentro da consultoria de imagem, tá? Mulher dramática, fios desestruturados, ousados, algumas vezes extremamente alinhados e com cor. Então, a mulher dramática vai buscar essa imagem no cabelo dela, tá? E a mulher artística, também cabelos desestruturados, assimétricos, com cores extravagantes, fios bem desafiados, com parte superior mais curta. Normalmente a franja é cortada em diagonal, do curto ao comprido na lateral, cobrindo a metade do rosto. Então, todas essas imagens eu já mostrei para vocês lá em cima, tá bom? Agora, para a gente terminar, eu quero mostrar uma coisa para vocês. E não sei se vocês já viram esse documentário sobre a vida da Lady Di. O documentário chama Lady Di e Suas Últimas Palavras, tá?
E uma coisa que me chamou a atenção nesse documentário, eu realmente não sei se já está passando no Brasil, se tem no Netflix, eu não sei. Mas olha que interessante. Uma das perguntas que foram feitas para ela foi: quais foram os momentos na vida em que você passou de vítima a vitoriosa? E ela respondeu: não me lembro o gatilho. Acho que no verão, quando Sam mudou o meu corte de cabelo. Algo mudou em mim. Então aí tá um exemplo de como ela era depois quando ela cortou o cabelo. E para quem conhece um pouco da história da Lady Di, a vida dela mudou da água para o vinho quando isso aconteceu, né? Basicamente nessa mesma época onde ela trocou o corte de cabelo, ela deu uma volta de 360 na vida dela, mudou, separou, né? E aquela coisa toda que vocês já conhecem. E isso é para vocês verem o quanto o cabelo tem uma imagem poderosa, principalmente na mulher, tá? Normalmente uma mulher, quando ela quer mudar, a primeira coisa que ela faz quando ela não está satisfeita com si mesma é cortar o cabelo. Cortar o cabelo. Então, assim, para vocês verem como é importante a gente saber a imagem que a gente quer transmitir. E mais ainda, se conhecer, né? Como eu tô falando o tempo todo, tô mostrando aqui para vocês, né? O meu cabelo tá assim, mas eu sei que eu não sou essa pessoa. O meu cabelo tá transmitindo uma mensagem que ela não condiz com a minha personalidade, tá bom? Mas o que acontece? Eu decidi passar essa mensagem agora para fazer um agrado específico para o meu esposo. Isso é uma decisão que eu tomei. Eu tenho consciência da imagem que eu estou transmitindo, tá? Talvez daqui para frente, né? Daqui a um tempinho, vocês fiquem atentas às mudanças. Tá chegando meu aniversário, no mês do meu aniversário sempre tem novidade por aqui, né? Então, assim, eu tenho uma imagem específica como profissional que eu tenho que transmitir, né? A minha imagem tem que transmitir confiança, a minha imagem tem que transmitir credibilidade. Então, isso tudo tem que estar alinhado com a minha roupa, a minha maquiagem, o meu cabelo. Então, é importante a gente estar atento a tudo isso aí. Muito obrigada pelas perguntas, pelos comentários. E vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Um beijo grande e até semana que vem.